Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre as fórmulas de Lewis. Dando uma relembrada, discutimos nas aulas anteriores aí que a distribuição dos elétrons ao longo dos átomos, elas seguem informações acerca da energia, né? Então os elétrons eles tendem a ocupar orbitais de mais baixa energia para mais alta energia. E uma forma esquemática, né, de representar e de conseguir a distribuição eletrônica nos átomos é utilizando, por exemplo, o diagrama de Linus-Pauling, né? Que é esse diagrama em que eu tenho então as camadas, né, eletrônicas representadas e as setinhas me guiam qual que vai ser, né, o sentido do preenchimento, né, dos orbitais atômicos. Então, por exemplo, para o átomo de sódio, que possui 11 elétrons, então a sua distribuição eletrônica ficaria um S2, 2 porque é o máximo de elétrons que um orbital S comporta. Continuando em termos de energia, o próximo orbital preenchido é o 2s. Então, novamente com 2 elétrons, que é o máximo que esse orbital comporta. Continuo descendo aqui. Em termos de energia, o próximo orbital a ser ocupado será o 2p. O orbital P comporta no máximo 6 elétrons, então consigo encher ele aqui, completar totalmente com a quantidade de elétrons. Então até agora temos distribuídos 2, 4, 6, 10 elétrons até então. Se o sódio possui 11 elétrons, o próximo orbital aqui a preencher seria o 3s. Então o 3s vai comportar o último elétron do átomo de sódio. Outra forma de representar também essa distribuição eletrônica para o sódio é da forma simplificada, né? Então, basicamente, até aqui atrás, temos a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Então, é exatamente a configuração eletrônica do gás nobre neônio, representado por Ne. Então, com isso, eu também posso representar que o sódio tem a configuração eletrônica do neônio mais um elétron no orbital 3s. Lembrando também que este elétron no orbital atômico 3s vai ser o elétron mais externo, de maior energia dentro daquele átomo. Então, assim, é o meu elétron de valência, o elétron mais externo presente no átomo. Agora, quanto aos símbolos de Lewis. Então, em 1916, então, o químico Gilbert Lewis ele desenvolveu um método para facilitar a distribuição dos elétrons de valência em átomos, íons e moléculas. Então, basicamente, ele utiliza o que chamamos de diagramas, chamados de estruturas de Lewis. Então, basicamente, uma estrutura de Lewis, uma fórmula de Lewis, ela é representada pelo símbolo de um elemento químico e a quantidade de elétrons que esse possui na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada eletrônica preenchida. Então, por exemplo, para a molécula de água, eu posso representar ela seguindo a lógica de Lewis, representando então quais são os átomos que compõem ela. Então, no caso, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e representando também os elétrons associados a cada um desses átomos com pontinhos. Mas vamos aprofundar um pouco melhor como que a gente faz essa distribuição. Então, para íons monoatômicos, então para átomos, basicamente a estrutura de Lewis vai ser representada primeiro pelo seu símbolo químico. Então, o símbolo químico nada mais nada menos que aquelas letrinhas, que representam, abreviam, o nome de cada elemento químico. E aí eu vou rodear em torno desse símbolo a quantidade de elétrons que esse átomo possui na camada de valência. Isso eu vou representar como pontinhos. Então, cada pontinho aqui vai representar um elétron de valência, ou seja, um elétron na camada mais externa daquele átomo. Então, por exemplo, para o berílio possui 4 elétrons, número atômico igual a 4.
Então a configuração eletrônica dele, seguindo ali o diagraminha ali, vai ficar um S2, 2S2. Então significa que eu tenho 2 elétrons na camada mais externa preenchida do berílio. Então, dessa forma, para representar o seu símbolo de Lewis, primeiro eu utilizo o seu símbolo químico. Então, o símbolo do berílio é Be. Então, lembrando que sempre quando temos duas letras como símbolo químico, a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. Então, o segundo passo aqui na letra B é representar o número de elétrons da camada de valência por pontinhos. Então, na camada de valência do berílio, temos 2 elétrons. Então, nos orbitais 2s aqui mais externos, temos 2 elétrons. Então, assim, representa, então, 2 pontinhos indicando a presença desses elétrons no berílio. Então, à medida que vamos passando a tabela periódica, temos então diferentes símbolos de Lewis. Então, o lítio, por exemplo, ele possui um elétron na camada de valência, então eu represento o seu símbolo aí como Li e um pontinho. O carbono, ele possui aí na sua camada de valência 2 elétrons, aí, 2s, 2p. Então, 4 elétrons no total, então representa aí seu símbolo como a letra C, com 4 pontinhos ao redor. E por aí vai. Então, à medida que vamos aumentando os elétrons da camada de valência, também vamos aumentando a quantidade de pontinhos aí nos símbolos de Lewis de um elemento químico. E é interessante que dentro da tabela periódica mesmo podemos observar a variação periódica dos símbolos de Lewis. Então, por exemplo, na coluna 1A, os metais alcalinos e também o hidrogênio, fica aqui locado acima. Então, tanto os metais alcalinos quanto o hidrogênio, eles possuem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, eles terminam a configuração eletrônica sempre com um elétron de mais alta energia. Então, assim, a representação de Lewis para esses elementos químicos da primeira coluna, sempre eu vou representar um pontinho indicando que esses possuem apenas um elétron na camada mais externa. Os metais alcalinos terrosos, estão na coluna 2A, temos sempre 2 elétrons na sua camada de valência. Então, todos os alcalinos terrosos, eu represento então o símbolo de Lewis como as letras que simbolizam aquele elemento e 2 pontinhos. Então, quando eu passo aqui para a coluna 3A, que é a família do boro, todos esses elementos químicos possuem 3 elétrons na sua camada de valência para o átomo neutro. Na 4A do carbono, todos os elementos apresentam 4 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o carbono representa o seu símbolo com a letra C e 4 pontinhos ao redor. E observem que quando eu vou passando para a direita aqui, a 5A eu tenho 5 elétrons na camada de valência, como a representação do nitrogênio. Passei mais uma casa para a direita, eu tenho 6 elétrons para o hidrogênio na camada de valência, para o oxigênio. E mais à direita aqui, 7A, para o elemento flúor, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Então, para todos os elementos aqui ao longo da coluna 7A, que são os halogênios, eu tenho então 7 elétrons na camada de mais alta energia. E no caso dos gases nobres, na coluna 8A aqui, ou também representada por 0, exceto o hélio, que ele completa a sua camada de valência com 2 elétrons, mas todos os demais gases nobres, desde o neônio até o radônio, eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, possuem 8 elétrons na sua camada mais externa. Já no caso dos metais de transição, destacados aqui de vermelho, a gente não representa a simbologia de Lewis para eles porque eles têm camadas mais internas incompletas, ou seja, eles têm orbitais mais próximos do núcleo que não estão totalmente completos. Então essa notação de Lewis fica um pouquinho mais difícil para a gente interpretar corretamente para esses elementos químicos.
Então, a maioria dos elementos químicos eles não são encontrados de forma isolada, né? Eles são encontrados em forma de compostos, né? De moléculas, mas os gases nobres eles são encontrados, né? Isoladamente na natureza, separadamente, e como moléculas, né? Como, na verdade, como gases monoatômicos, ou seja, apenas um átomo. Então, tanto hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, eles apresentam uma alta estabilidade. E essa estabilidade, ela é atrelada, né, atribuída, principalmente ao fato destes elementos químicos possuírem a sua camada de valência completa. Então, o hélio, né, possui sua camada K totalmente completa e com 2 elétrons, e neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos possuem 8 elétrons na sua camada de mais alta energia, né, mais distante do núcleo. Então, dessa forma, tem-se que a estabilidade desses elementos químicos, né, sua baixa reatividade, está associada pela camada de valência totalmente preenchida por elétrons. Então, sou até um pouco filosófico, né? Mas todos os sistemas, né, na natureza, no universo, eles tendem a procurar uma forma de adquirir maior estabilidade possível. Então, tudo tende a uma maior estabilidade. Então, assim, se os gases nobres eles possuem alta estabilidade porque eles têm o seu octeto completo, né, sua camada ali, última completa, então Lewis estabeleceu o seguinte, que os átomos iriam realizar ligações químicas doando ou recebendo elétrons de forma a alcançar uma maior estabilidade. Então, com isso, ele introduziu o que chamamos de teoria do octeto. Então, com exceção do hélio, né, os átomos de gases nobres todos possuem uma camada de valência estável S2P6. Então, assim, todos os demais átomos, segundo a teoria de Lewis, deveriam reagir entre si de forma a atingir essa configuração, ganhando ou perdendo elétrons e assim completando, né, o seu octeto, alcançando estes 8 elétrons na sua camada de valência, que seria, né, o que atribuiria a estabilidade aos átomos, né, aos elementos químicos. Então, por exemplo, no caso do sódio, o Na, quando distribuímos eletronicamente, que temos que a sua camada de valência possui apenas um elétron, né, no orbital 3s. Já no caso do cloro, a sua camada de valência também é a mesma, porém eu tenho agora 7 elétrons no total. 2 elétrons aí no orbital 3s e 5 no 3p. Então, quando eu tenho a reação química entre sódio e cloro, esses átomos podem se combinar e ambos terão seus octetos completos. Então, o sódio, por exemplo, ele pode doar esse seu único elétron de forma a completar o octeto, né, do cloro, formando então o íon cloreto. E esse íon sódio, por sua vez, quando ele perde esse elétron 3s aqui, esse elétron não existe mais, então a sua camada de valência, a última preenchida, será então a camada L. Então, que eu tenho 2 mais 6, também 8 elétrons no íon sódio. Então, assim, após a ligação química, temos ambos os átomos com seu octeto completo. Então, o íon sódio então, possui sua camada L com 8 elétrons, enquanto o íon cloreto também vai apresentar aí na sua camada de valência 8 elétrons, então completando o octeto de ambas as espécies. Então, essa substância, que chamamos de cloreto de sódio, né, formada aí pela reação química entre sódio e cloro, então, um composto iônico, né, muito utilizado no nosso dia a dia. Trata-se do sal de cozinha, né, sal encontrado de forma bastante abundante. Então, é uma substância muito estável por causa dessa estabilidade, né, adicionada pela ligação química iônica entre esses dois átomos. Então, a partir de agora, aprofundaremos aí nas próximas videoaulas aí
sobre como que ocorre essa tendência, né, dos elétrons aí de fluírem de um átomo para o outro. Então, como que ocorre essa tendência de um átomo receber ou um átomo doar elétron em uma ligação química? Então, os não metais, né, ou ametais, destacados aqui de azul, eles tendem, né, a receber elétrons devido à sua alta eletronegatividade. Então, ametais em ligações químicas, eles tendem a receber elétrons, como foi no caso do cloro, na ligação iônica entre o sódio e o cloro que eu representei anteriormente. Já no caso dos metais, então temos que lembrar lá das propriedades periódicas que eles possuem baixa energia de ionização, ou seja, a remoção aqui de um elétron do sódio é bem mais fácil, né, do que a remoção de um elétron do cloro. Então, assim, esses metais eles tendem, né, a perder elétrons em ligações químicas. Então, as referências da nossa aula, pessoal, e até a nossa próxima aula.